Oh, beleza? Bora para mais agora uma aulinha começando o assunto de softwares, né? Concluímos hardware, tranquilo. Software, esse conceito inicial para esse tópico é muito tranquilo. Beleza, gente? Vão ser aulas rápidas para compensar algumas aulas que foram mais demoradas e importantes. Então, primeiro que é o conceito de software, né, gente? Software é a parte intangível, né? O conteúdo lógico. Expresse uma linguagem de programação ou apresentado em um aplicativo utilitário. Tudo que você consegue manusear ali no computador de forma que você não consegue pegar, né, do computador. É a parte lógica do computador. É aquilo que foi programado por um programador através de uma linguagem de programação que a gente chama de software. Tá? Agora, existem várias categorias de software, gente. Já existem várias formas de dividir esses softwares. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui. Algumas que alguns livros trazem. Mas se você for para a internet, você vai ver que existem várias formas de classificar os softwares. Tá? Então, uma forma básica de classificação de software é classificar o software quanto aos sistemas operacionais. Ou seja, dizer, esse software é um software sistema operacional. Do tipo sistema operacional. Por exemplo, o Windows ele é um software. De que tipo? Sistema operacional. Então, qual a principal característica desse software? É um conjunto de programas cuja função é gerenciar recursos. Quem são esses recursos, gente? Por exemplo, a memória RAM do computador. É o sistema operacional que gerencia essa memória. Né? Então, gerenciar recursos de um sistema, definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar a memória, criar um sistema de arquivos. Né? Porque, por exemplo, quando você está usando um software, você não define aqui qual que você quer usar naquele momento. Né? Então, qual que você vai... O sistema operacional, ele meio que compreende qual é aquele software mais importante para você, que é o que você está usando, aquele que você acabou de utilizar. Então, ali ele dá uma prioridade para que o processador gerencie aquele software lá na memória. Ele faz com que o processador já permita, por exemplo, gravar dados daquele software numa memória cache, por exemplo, que é uma memória de acesso mais rápido, já que você está indo sempre, né, repetidamente naquele software. Então, o processador já sabe que você está usando aquilo ali continuamente e ele vai na memória cache que é mais rápida. É como, eu gosto desse exemplo como, imagine aí você trabalhando num birô, então você tem as coisas que você está ao seu alcance. Né? Caneta, aí você tem um livro que você está usando naquele momento, e tem as coisas que você já coloca ali na gaveta. Né? Que você não, se precisar, você vai demorar um pouco mais para ir lá, mas está lá guardado, num espaço maior. Imaginando que a gaveta, o gavetão já, você consegue colocar muito mais coisas do que em cima do próprio birô, né? Em cima da própria mesa. Então, ali naquele espaço das gavetas, você tem um acesso mais lento, concorda? Porém, você guarda mais informação. Né? Isso aí já seria uma memória de um nível mais abaixo daquela pirâmide, lembra? É como se eu estivesse descendo no nível da pirâmide. Quanto mais alto na pirâmide, eu tenho um acesso mais rápido, mas eu guardo menos informação. Por exemplo, a minha mesa ali, o acesso é rápido, mas consigo guardar menos informação. Aí eu tenho um móvel com algumas gavetas, quando eu demoro um pouco mais para acessar, mas eu guardo muito mais informação. Então o que é que você faz? Você bota no birô, em cima da mesa, aquilo que você está usando. É isso que o sistema operacional mais ou menos faz com o processador, gerencia aquilo ali, aquele recurso. Ele deixa ali na memória cache, né, mais na memória cache L1 ou na L2, aquele que está sendo usado, até na L3. E algumas coisas que estão sendo usadas, mas não constantemente, talvez, aí ele já deixa mais adormecido ali em algum espaço da memória RAM, mas que está sendo usado, né, que está em aberto, digamos. Ele não dá para botar tudo na memória cache, não dá. Porque não tem espaço, né? Ele é menor, lembra disso? Mas ele bota aquilo que ele mais está acessando, que ele está mais usando. Por quê? Porque o meu acesso é mais rápido. Então, ele prioriza alguns dados, ou seja, dados de algum software que você está utilizando para ficar ali. Quem gerencia tudo isso é o sistema operacional, galera. É o sistema operacional que faz esse gerenciamento. Beleza? Então ele fornece também uma interface, uma característica do sistema operacional para o computador para a gente fazer a comunicação do computador com o usuário. Exemplos, Windows, Linux, Android, todos esses caras são sistemas operacionais. Claro que o Android é utilizado mais para smartphone, mas pode ser utilizado em outros dispositivos também. Eu também tenho softwares básicos, são softwares chamados auxiliares,
que eles vão fornecer o quê? Uma facilidade não encontrada no hardware ou no software. Ou seja, são softwares que vão fazer tipo uma comunicação ali do hardware com o software. Por exemplo, um drive da tua impressora. A impressora é um hardware, mas tu tem um software que é um programa lá do teu computador que quer imprimir. Como é que tu vai comunicar essa galera? Tu precisa de um outro software que faça uma interpretação aí de linguagem entre a linguagem que o software que tu utiliza sabe e a linguagem que o software que tem na impressora utiliza sabe. Então, no meio do caminho tem um tradutor. Normalmente a gente chama isso de driver, né? Que vai fazer, não driver com R no final, tá? Driver é um software, não confunda com drive, que é um hardware, que é aquele drive de CD, drive de DVD, drive de Blu-ray, é outra coisa, tá? Então, esse software a gente chama de software básico, é outro tipo de software, tudo isso é software. Vocês já se deram com um cara desse? Já, provavelmente vocês já instalaram algum equipamento no computador de vocês e precisar instalar o drive daquele equipamento. Então ele atua como um controlador, transmitindo e interpretando dados entre o sistema operacional e uma peça de hardware. Por exemplo, os drivers são um exemplo disso também. Linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. É uma forma, aí é uma coisa um pouco mais complicada até de vocês entenderem, mas a linguagem de programação é uma maneira, inclusive, do próprio programador, o cara que desenvolveu aquele software, falar para o sistema operacional, em instruções daquela linguagem o que é que ele quer fazer. É mais ou menos uma linguagem de comunicação entre o programador que faz o software e o sistema operacional. O programador ele entende aquela linguagem, porque ele estudou, ele sabe programar, ele sabe lógica de programação e ele estudou aquela linguagem. Ele estudou a sintaxe daquela linguagem, sabe? É como se ele estudasse a gramática daquela linguagem. Como se ele não aprender o inglês. Em português não tem a sintaxe, como tudo é feito, a morfologia. Não tem toda aquela estrutura. Então a linguagem de programação também tem a sua. Né? Tem suas regras que devem ser obedecidas. Tem a sua semântica. Né? Então, na própria língua falada, portuguesa, inglês, também você vai ter. Então, essa linguagem é como se fosse a linguagem que esses dois caras entendem, tanto o programador quanto o sistema operacional. E aí o programador e o sistema operacional conseguem se comunicar. O programador consegue dizer ao sistema operacional que aquele botãozinho ali é para, sei lá, emitir uma mensagem. E o sistema operacional consegue entender aquilo ali. Por quê? Porque o programador disse aquilo ali através de uma linguagem de programação que eles também compreendem. Mais ou menos isso de forma bem abstrata. Mas o que eu quero dizer a vocês é que a própria linguagem de programação, os compiladores que permitem as ferramentas, os softwares que permitem você desenvolver outros softwares, são também tipos de software. Tá? Então é um conjunto de regras sintáticas e semânticas, né? Assim como qualquer linguagem, usada para definir um programa de computador. Uma linguagem muito comum, linguagem Java. Utilitários, aí são softwares que estão mais ao nosso alcance, né? Esses dois últimos aqui, que a principal característica dele é suprir a deficiência dos sistemas operativos ou sistemas operacionais. Né? Por exemplo, alguns softwares que vêm no próprio sistema operacional, quando você instala o Windows, alguns softwares utilitários já vêm com ele, né? Para suprir algumas necessidades. Eu falei na aula passada, por exemplo, de fragmentação. Né? Eu falei na aula de hardware que o seu HD pode ficar fragmentado. Então existe um software, por exemplo, chamado desfragmentador de disco. Quando a gente for falar do Windows, eu vou falar desse software. As aulas de Windows eu vou falar dele. O que é o desfragmentador de disco? O desfragmentador de disco é um software que vai reorganizar lá, desfragmentar o seu disco, né? Reorganizar aqueles dados, não deixar aqueles espaços vazios, pequenos espaços vazios no seu quarto, digamos assim, como a gente falou no exemplo, né? E vai organizar tudo bonitinho e vai sobrar um grande espaço vazio que tu vai poder colocar novos objetos lá ou na computação novos arquivos. Né? Então os programas utilitários são esses programas que suprem principalmente essas necessidades do sistema operacional. Um outro exemplo é o antivírus, também é um programa utilitário. E os programas aplicativos, esse sim é o que é mais comum vocês utilizarem. É um programa que tem o objetivo ao seu usuário desempenhar uma tarefa específica. Por exemplo, um software de controle de estoque. É uma tarefa específica de controle de estoque. Software aplicativo. Ele não é um software para suprir uma necessidade do sistema operacional como um software utilitário.
software aplicativo. Em geral, ele é ligado a esse processamento de dados, né, como o exemplo que eu dei. Podemos dizer que são programas que utilizamos nos computadores que geram arquivos para o futuro. É muito comum também você utilizar, por exemplo, programas de ferramentas de escritório que vocês usam lá e gravam um arquivo para utilizar no futuro. Esses são softwares aplicativos como, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint, etc. São vários exemplos, que é o que mais a gente está acostumado a conhecer. Esses são tipos de softwares aplicativos. Beleza, galera? Então, por hoje é só. É como também, tá, gente, os softwares aplicativos, os aplicativos em si, em geral, são softwares aplicativos, esses que a gente está tão acostumado hoje em dia. Apesar de você já poder classificar ali como um tipo diferente de software, porque é um aplicativo para smartphone ou sistemas de TV, enfim. Beleza? Mas essa é uma classificação de software para te dar uma ideia melhor do que é um software. Beleza, galera? Valeu, um abraço a vocês, fiquem com Deus.